Bem-vindos e bem-vindas ao nosso videocast de hoje. Estou aqui com o Dr. Oswaldo Bramucci, neurologista, médico neurologista, e sou eu, Drusos Pérez, médico neurologista também. Nós vamos falar hoje sobre transtornos do desenvolvimento no adulto e, para começar a falar sobre o tema, eu queria perguntar para o Oswaldo, diagnóstico de TDAH no adulto. Como é que você constrói esse diagnóstico no adulto? Aquele adulto, vamos começar com um paciente típico, assim, né? Aquele adulto que chega, pô, doutor, eu acho que eu tenho TDAH, ele tá lá, sei lá, com 25 anos, com 30 anos, nunca recebeu nenhum tratamento para isso, e chega lá com uma dessa. Como é que você faz um diagnóstico de um TDAH num paciente desse? Então, é outro desafio de tratamento que a gente tem. TDAH começou a ficar mais comum no adulto, talvez nos 10 anos para cá, que o pessoal começou assim. Tem sempre uma questão de mídia, começa a se falar mais, mas o TDAH no adulto ele nada mais é do que um TDAH na criança que não foi diagnosticado. Né? Assim, você não desenvolve TDAH no adulto. Né? Você pode ter traços de TDAH desde sempre, que é quando você foi ficando mais velho, aquilo começou às vezes a gerar uma perda. Isso é muito difícil da gente separar, porque a gente está vivendo numa era de informação contínua, que a gente é bombardeado o tempo todo por informação, onde a gente tem uma procura sempre muito grande de melhoria de funcionalidade e a subjetividade entra muito, porque assim, você chega para mim e fala assim, que eu não estou rendendo aquilo que eu rendia no trabalho. Eu não estou fazendo as coisas da forma como eu fazia. E para quem é leigo no assunto, assim, tem algumas coisas da fisiologia da gente que mudam à medida que a gente envelhece, né? Assim, não adianta você achar que você vai render da mesma forma que você rendia quando você tinha 20 anos, sendo que com 40 você está com 2 filhos, dormindo 5 horas por noite. Tudo vai interferir na sua funcionalidade, mas ele vê isso assim, não, eu não estou prestando atenção igual antes, eu não estou conseguindo executar minha tarefa igual antes, eu só posso ter alguma dificuldade orgânica causando isso. E no nada no meu estilo de vida está causando. O que é engraçado é que eu faço mais diagnóstico de TDAH em adulto em paciente que vai me procurar por causa de outra coisa do que do paciente que vem para mim com a suspeita de TDAH. Deixa eu até colocar uma outra questão aqui, que a gente vê muito, e tem muita gente que faz esses questionários de autoavaliação e chega com isso, né? E ali é um teste de triagem, mas que precisa de outras informações. Mas o que você observa de uma forma geral que faz o paciente ir mal naquele teste? Sei lá, pô, é insônia, é excesso de tela? O que você observa assim que são os fatores que confundem, que faz o próprio paciente achar que ele tem um TDAH, sendo que ele Tá. não tem? O termo novo é burnout, o termo de sempre é estafa. A gente do interior de Minas, a gente chama de esgotamento, sabe? Esgotamento, mas é a primeira causa. Uma coisa assim que quando eu vou dar aula disso, eu falo para os alunos é que, vamos colocar as coisas em perspectiva. A cognição da gente não mudou muito nos últimos 200 anos para cá. Mas em 200 anos, o que aconteceu? O volume de informação que a pessoa era exposta a vida inteira dela, em 1800, era equivalente a um estadão de domingo. Hoje o estadão de domingo é o estadão de domingo. Então, se você for pegar tudo aquilo que você lê ao longo do dia, de rolagem, de texto, é um volume absurdo de informação que você tem que organizar e o valor daquilo não necessariamente é tão alto. Mas você está exposto. E assim, não precisa ir muito longe. Assim, a gente que está com 40 a mais, tinha na casa da gente uma mesinha, um telefone, onde alguém mandou um recado para você, se vire para achar no meio dessa bagunça aqui quem que é o número que te ligou. Hoje, no tempo que nós estamos chegando, sentado aqui, se a gente for pegar o telefone da gente, tem 20 notificações. Então, o volume de informação que a gente é exposto aumentou demais, o estresse relacionado com isso aumentou demais, e a gente acredita que a gente tem que dar conta disso tudo. E, na verdade, a gente não foi feito para dar conta disso tudo. Então, talvez o maior problema que a gente tem em diagnósticos errôneos de TDAH é manejo do tempo e manejo do que é importante para você mesmo. Então, quando chega uma pessoa com um teste desse, esse é o primeiro erro, porque é um teste subjetivo, onde você acredita que você não está rendendo tudo aquilo que você poderia. Então, eu coloco, com que frequência que você deixa de fazer uma tarefa chata? Muito pouco, mais ou menos, bastante ou demais? E para quem você está perguntando? Você está perguntando isso para mim ou você está perguntando isso para o meu cônjuge? Para quem convive comigo? O SNAPT test,
é um teste que, se você for perguntar para mim, ele é perigoso. Porque nos Estados Unidos você tem uma prevalência de TDAH ou transtornos hipercinéticos que chega a quase 30% da população já usou alguma medicação. E na França e no Japão você tem uma frequência de 0,3. Por que uma diferença tão grande? Questão cultural. Quando eu fui para um congresso de psiquiatria em 2012, na Filadélfia, eles estavam falando exatamente assim, já estavam falando de excesso de medicação de psicoestimulante. E quando eu estava voltando do avião, eu não esqueço disso, porque me impactou muito, eu estava vendo um US Today, que é um jornal lá, equivalente a um folhetim nosso daqui, mas que é nos Estados Unidos inteiro, onde tinha um médico da família que falava que utilizava as anfetaminas, que não deixam de ser Sim. anfetaminas, como forma para dar mais recurso, eles falavam de nivelar o plano de crianças que que estudavam em escolas piores. Então lá eles já usavam como droga de performance, que é o maior problema que eu tenho com as medicações. Com estimulantes, né? Esse é o maior problema do diagnóstico de TDAH no adulto, a gente separar dos pacientes que precisam e dos pacientes que vão usar como droga de performance. Né? A gente está em São Paulo, né? O pessoal fala muito do pessoal da Faria Lima, mas se usa mesmo, o pessoal do mercado financeiro usa mesmo, porque melhora a velocidade, entre aspas, de processamento. Você não ganha um ponto de QI a mais com isso. O que você faz, na verdade, é você acelerar um sistema que não foi feito para funcionar dessa forma, mas você acha que está tendo um ganho. Então, perdão da expressão, funciona como um rebite. Mas até a origem desses medicamentos, Sim. né, assim, eles foram inventados, assim, a hora que inventou a anfetamina foi um sucesso de venda, porque todo mundo começou a usar, não tinha essa noção dos riscos. Inclusive foi um medicamento super utilizado na Primeira Guerra Mundial. Sim, trincheira, Primeira e Segunda, né, os soldados usavam para estar mais ligado, para estar acordado. E o risco disso, assim. E na volta eles tiveram um grave problema de dependência dessas medicações. E se a gente for entrar no aspecto histórico, tem muita coisa para falar, assim, mas esse para mim é um dos maiores problemas, porque quem toma Ritalina demais, um dos efeitos colaterais é a pessoa ficar um pouco apática. É engraçado isso, se ela não tem um diagnóstico de TDAH e está usando medicação de forma errônea, uma das questões, mas como eu tomo, parece que eu fico meio que embotado para as coisas, e fica mesmo. Mas voltando para o diagnóstico, eu vou pegar um histórico dele desde criança, saber se há uma perda, assim, é muito incomum de você um TDAH no adulto, em crianças que não repetiram de ano, não tiveram problemas na escola, que não teve alguma dificuldade de interação social mais importante, porque às vezes não é só a hiperatividade, às vezes é mais a desatenção. É muito comum a gente ter diagnóstico, falha diagnóstica em meninas que têm mais, às vezes, o componente de desatenção e que lutam com uma dificuldade muito grande, chegam na idade adulta, às vezes assim, completamente exaustos, porque tem que fazer 3 vezes mais para poder render o mesmo tanto com a pessoa que não tem TDAH. E quando a gente trata esse tipo de paciente, é transformativo na vida deles. Eles chegam todos chorando no consultório depois, quando a gente faz diagnóstico. Mas eu, por média, eu costumo utilizar aí ferramentas mais específicas para poder fazer diagnóstico. Assim, é muito raro eu ter um TDAH no adulto que me gera dúvida, porque tem aqueles que às vezes são muito evidentes, mas aquele que me gera dúvida eu sempre lanço mão da avaliação neuropsicológica. Por quê? São 2 coisas. Primeiro, que tem muita gente que procura a gente como um TDAH no adulto, que às vezes tem uma coisa que é mais polêmica de falar, mas que tem uma inteligência mais limítrofe, mais próximo da deficiência intelectual, um QI abaixo de 90, abaixo disso, às vezes assim, que tem uma queixa, na verdade, assim, a velocidade de processamento é um pouco mais limitada, mas aprende, faz as coisas, acontece, só que demanda mais tempo para isso. Isso não é TDAH, característica do indivíduo. E tem aqui, na avaliação neuropsicológica, que me ajuda muito é ver como é que está a função executiva desse indivíduo também. Assim, olha, quando eu coloco ele para poder fazer um teste, onde eu coloco um distrator externo com e sem, qual que é a velocidade que ele demora para poder executar a mesma tarefa? Então esse talvez seja o marcador mais importante para mim. Nossa, eu coloquei um distrator externo e demorou 40% a mais para poder executar a mesma tarefa. Olha, isso chama mais atenção para um TDAH mesmo. E o que é legal é que coloca a pessoa em escalas de ansiedade, que é o outro problema. Que é outro diagnóstico diferencial, né? Outra sim, coisa é o diagnóstico diferencial. Porque estresse causa os mesmos sintomas de TDAH. Baixo rendimento escolar, baixo rendimento laboral,
baixa capacidade de atenção. Se você está estressado demais, o mecanismo do estresse foi criado para você lutar ou correr. Eu brinco com os meninos que se tiver uma cobra pulando na sua cara, você não para pensar se ela tem língua bipartida, se ela tem cabeça triangular, ou você dá um tapa nela ou você sai correndo. Né? O estresse tira da gente a capacidade de ter pensamento complexo. Ele foi criado para a gente proteger a vida e a gente usa isso para tudo. Eu não tô antenado naquilo que está acontecendo no Instagram, eu não estou conseguindo acompanhar os 50 e-mails que o pessoal da empresa está mandando por dia, eu não estou sabendo o que está acontecendo na geopolítica nacional, né? E a gente entra assim, é difícil a gente separar uma coisa da outra, mas à medida que a gente vai conversando com o indivíduo, a gente vê que, às vezes, o transtorno de ansiedade comórbido é mais importante até do que o TDAH clássico que ele tem associado. Ele pode ter as duas coisas, normalmente tem, né? A outra coisa é que a prevalência de sintoma psiquiátrico associado ao TDAH é muito grande, é muito alto, né? 84%. Então, assim, você tem desde uso de substância, que ele não vai te falar, né? Uso de substância, às vezes, para melhorar ou para piorar sintoma. Muita gente que tem um TDAH com componente hipercinético importante usa muita cannabis como antidepressivo dele. Então, se você não entrar nisso, você não consegue ter um diagnóstico preciso. Mas, de novo, demanda tempo. Sim. E me conte agora que, ainda dentro do transtorno de desenvolvimento, né? Assim, diagnóstico de TEA no adulto, a gente colocou aqui um caminho com pedras, porque aquele transtorno do espectro autista que tem deficiência intelectual associado, que tem, né? Aquele que é muito grave, que ele tem mais uma demanda de suporte mais alto, isso não é tão complexo de ver, mas aquele TEA que ele é menos evidente, ainda mais que ele vai, à medida que a pessoa vai envelhecendo, esses sintomas vão mudando. Como é que a gente constrói um diagnóstico desse num paciente adulto? Sem aquele perfil que eu estou mesmo esquema, não é aquele que veio de criança, não. O cara que está sem diagnóstico, ele chega no adulto. Doutor, sempre tive problema, não converso com ninguém, agora eu tenho um TEA, chega no consultório. Eu acho engraçado, se eu tenho vários desses pacientes no meu consultório, eu acho engraçado que a média de idade deles é parecida, eles vêm para a gente sempre nos 40 a mais, assim. E o que é estranho, assim, que eu brinco assim, que são os TEA que deram certo. A grande maioria deles são de adultos que se casaram, que constituíram família, que às vezes têm filhos, mas que têm uma dificuldade muito grande de interação social. Às vezes eles acharam uma área nicho na vida deles, né? Se a maioria desses pacientes adultos que eu tenho, eles têm ou uma cognição normal ou uma cognição maior que a média, que a gente chama de dupla excepcionalidade. Ele é super inteligente, mas que tem um traquejo social próximo de zero. Às vezes acharam santas na vida dele que aceitaram a pessoa do jeito que ele é e com muita dificuldade tem um grau de interação social. Dão muito certo em trabalhos que entram em áreas exatas, assim, vários deles são engenheiros, é engraçado, mas assim, a coisa vai ficando meio que nichada. Então, assim, trabalham muito bem, executam muito bem o trabalho deles, mas o maior problema que eles têm no TEA é na interação social. E disso vem muitas vezes um uso excessivo de medicação. Eu tenho muito paciente que veio para mim como um diagnóstico de depressão e a depressão dele, na verdade, não. Ele tem um TEA grau 1, onde o nível de suporte dele é baixo, onde ele não tem deficiência cognitiva, mas a maior dificuldade que ele tem é na interação social. E o interessante disso é que eles sempre vêm para mim com um grau de sofrimento psíquico muito grande que eles não conseguem, às vezes, mensurar assim, o porquê que está acontecendo. Eles sabem que são ali. Falam assim, tem alguma coisa errada comigo. E aí, no consultório, eu não sou fã de usar teste de rastreio em consultório. Tem alguns poucos que eu uso, mas um teste de rastreio que eu uso muito para o diagnóstico de TEA no adulto no consultório, que é fácil de usar, é o RADS, que é um teste, são 80 perguntas, que é mais voltada para essa questão de interação social, e ela dá uma pontuação para mim que dá para eu poder sensibilizar o paciente. Fala assim, olha, o normal seria você ter um RAD sem você ter nenhuma suspeita clínica de TEA de até 80. Não vai até 160 e poucos pontos. O seu deu 155. Eu acho que tem alguma coisa. E aí, esses pacientes que, às vezes, assim, que eles já aceitam a possibilidade de ter alguma coisa de errado com eles naquele momento, eu já acolho e a gente já começa a tratar. Os que às vezes demandam alguma coisa a mais, eu também encaminho para avaliação neuropsicológica. Por quê? A avaliação neuropsicológica, para mim, me ajuda a mostrar para ele que, apesar de haver deficiências ou dificuldades em áreas da vida dele, tem muita coisa que funciona super bem.
Então, são pessoas que às vezes têm uma capacidade de abstração tremenda para situações específicas, QIs mais altos que a média, capacidade de lidar com estresse muito maior que a gente, mas tem um sofrimento específico. E o que é engraçado é que eu mais tiro medicação desses pacientes do que eu acrescento. Sim. Porque na hora que eu consigo mostrar para eles assim, olha, o seu TEA está te atrapalhando nisso daqui, vamos fazer uma terapia ocupacional? Vamos para um caminho diferente, assim. Agora que você sabe o que é que você tem, isso é transformador na vida deles. Mas assim, transformador mesmo, assim, muda assim. Tem vários pacientes às vezes que me procuram porque estão com dificuldade, não vem por causa disso, mas estão com dificuldade no casamento, que não conseguem lidar com a esposa. E na hora que eu consigo fazer um diagnóstico, assim, você vai chamar sua mulher para vir e eu vou conversar com ela. Deixa eu fazer uma terapia de casal que ficar assim, ó, isso aqui ele não vai mudar. Isso é dele, isso não é coisa que adianta você insistir. Isso daqui, você vai fazer concessão com ele. Eu tenho um que é super interessante, ele adora fazer tudo o que ele pode fazer com a mulher dele, mas só com a mulher dele. Colocar uma terceira pessoa no meio do caminho, nem os filhos. Assim, olha, vamos sair, eu e você vamos para Paris hoje. Ele vai. Vamos nós todo mundo para a roça do tio João aqui. Assim, ele quer bater o carro, mas ele não quer ir para lá, porque ele não quer encontrar com o tio João. Se o tio João for na sua casa com você separado, você e sua esposa, o tio João vai ficar lá 2 horas, vocês vão bater um papo, tocar um violão. Maravilha. Ah, o tio João vai vir aqui para dormir aqui 3 dias. Assim, eu vou dormir no hotel. Então, assim, é muito individualizado o que incomoda cada um Sim. deles. Mas é muito disso, assim, olha, vamos aprender a lidar com as dificuldades de interação que o seu TEA causa em você. Talvez este seja o maior caminho das pedras, tanto no diagnóstico quanto no tratamento. Assim, deixa eu ver o que atrapalha para você. Fala um pouco, Oswaldo, sobre o fenômeno de camuflagem, que é um negócio que dificulta o diagnóstico, assim. Esses pacientes que têm essa camuflagem dos sintomas, o cara aprende a lidar ali com algumas dificuldades e dá uma disfarçada ali, isso né? é super legal, que é o pessoal, normalmente em pacientes que têm QI mais elevado, a dupla excepcionalidade entra de novo. O que ele fez? Por causa do sofrimento dele, ele é esperto bastante para saber que tem alguma coisa de errado, mas ele não consegue ter a perspicácia ou a capacidade cognitiva, não é nem cognitiva, mas de inteligência emocional de entender assim, é isso aqui que está errado. Então, ele gera scripts na cabeça dele, fala assim, olha, para eu poder conversar com o Druso, eu tenho que olhar no olho dele tantos segundos, aí eu posso desviar, eu tenho que perguntar como é que ele está, de onde que ele vem. Eu tenho ali um script certinho do que eu vou fazer para eu poder interagir com o Druso, para o pessoal não achar que eu sou esquisito. E é o tanto que basta. Então, esse paciente meu que é engenheiro é assim, ele tem um protocolo de como ele aceita um cliente novo. Olha, eu vou sentar, nós vamos marcar uma entrevista que vai durar tantos minutos, que eu vou falar isso, isso e isso, e é encadeado certinho. E é a forma que ele criou ao longo do tempo, ou então ele tem uma pessoa, assim, não, quem pega trabalho novo é fulano, eu só executo. A pessoa põe na minha frente o que eu tenho que fazer, eu vou executar. Ou fala assim, o problema é X. Aí eu vou dar para ela uma solução. Eu não vou conversar com a pessoa. Se ela quiser que muda, ela fala para mim que quer que muda, eu mudo. Entendeu? E funciona assim. E por anos isso funciona, mas olha o grau de sofrimento. Sim, com certeza. Entendeu? A pessoa ela camufla a doença dela com uma capacidade cognitiva, às vezes superior, mas com um grau de sofrimento muito grande. Até para a gente, né, a questão da comorbidade no TEA, né, no adulto também, que é muito prevalente, né, comorbidade de tanto TDAH, que é comum ter, mas também de depressão, de ansiedade, de toque, que são as coisas que vêm junto do TEA, né? O toque é super interessante porque o toque às vezes é até um mecanismo compensatório. Ele tem uma dificuldade muito grande de lidar com o meio. Então, para ele poder conseguir ver ordem nas coisas, se ele não vê ordem, ele gera a ordem. Então, minha caneca tem que estar sempre aqui, o meu tablet tem que estar muito bem alinhado comigo, eu só uso uma camisa de uma cor, de um jeito, de uma forma, porque o tecido me incomoda, mas eu já sei que se eu comprar essa daqui, dessa marca, desse jeito, dá tudo certo. Vai dar bom. Então, assim, ele vai procurando tirar e gerar formas dele funcionar melhor. Só que não tem como isso não gerar sofrimento psíquico. Então, o toque é muito comum como uma forma de tentar organizar aquilo que ele não consegue organizar, e o transtorno de ansiedade em geral, super comum pelo desgaste que isso causa.
Então, toque comórbido muito comum, transtorno de ansiedade muito comum. Mas é engraçado que as outras coisas que às vezes, por exemplo, você veria num TDAH, às vezes assim, tendência para uso de substância, jogo patológico, essas coisas você não tem no, No no, no, TEA, né? no TEA, porque assim, ele não tem necessidade disso, ele não tem ganho sobre isso. Ele às vezes vai ter um hiperfoco X e daquele hiperfoco dele ele tira o grosso que ele precisa. Não, que eu preciso de energia para poder continuar vivendo, eu tiro aqui da hora que eu faço aqui o meu rascunho ou que eu vou assistir um tema específico na televisão que eu gosto, e assim vai. É um que gosta de pinguim, outro que gosta de um bicho, outro que gosta de um carro específico. Assim, é só do Carmanguinha 68. Ele sabe montar e desmontar o carro. Pergunta por quê? Não interessa, é o que funciona para ele. É isso aí. Bom, a gente vai encerrar agora nesse momento e a gente continua com os demais temas, que é TDAH, quando e como tratar, abordagem terapêutica no TEA e abordagem do adulto com deficiência intelectual, que é exclusivo para quem está fazendo o curso de atualização em neurologia. A gente se vê no próximo videocast.